onde começa, André? Acho que já vai começar a gravação. Bora! Então, vamos lá. Ana, assim, assim, já que vai estar gravado e a gente vai começar, era bom você falar um pouquinho mais de você para gente, né? Né, André? A gente tem muita vontade de conhecer mais da Ana. Quem é a Ana? Bom dia, Regiane. Bom, vou começar me apresentando, né? Bom, eu sou a Ana Lúcia Brito, né? Acabei de completar, digamos assim, meio século de vida, né? E isso é maravilhoso poder já estar com essa contagem aí nessa minha caminhada. Bom, eu sou de Castanhal, né, no Pará, e hoje eu moro na capital, em Belém, já moro na capital há mais de 30 anos, e é onde eu comecei a me descobrir o que é que eu quero para a minha vida, né, que é justamente trabalhar, primeiro foi com a formação dos alunos, mas quando eu optei em ir para a formação de professores, também foi uma escolha, uma observação, porque com os alunos eu conseguia atingir só aquelas minhas turmas. E com os professores eu poderia estar atingindo um quantitativo maior, porque a gente está com os professores e esses professores vão propagando, né? E uma outra coisa também que para mim é muito importante é essa questão do desenvolvimento do autoconhecimento, né? Da espiritualidade também, porque eu descobri que eu tenho uma mediunidade ostensiva e que para isso eu precisei estudar, educar, né? Educar os meus sentimentos, né? Os meus comportamentos, para que eu pudesse poder parar de sentir algumas coisas e ter medo. Né? Então, tudo é um processo. A minha vida, ela nunca foi tão fácil. Né? E aí, para mim, eu antes, Luzia e demais colegas, eu me vitimizava, né? Eu me colocava como vítima, a coitadinha. Por que isso acontece comigo? Porque eu vim para o mundo para sofrer. Né? Então, eu vinha numa caminhada até os meus 20 e poucos anos de sofrimento, de vítima. Né? E que isso só estava me prejudicando. Né? Então, foi um despertar que aconteceu em 2003, quando veio a minha separação. Então, isso por ter sido um momento difícil, mas que foi também de libertação. Né? E aí eu fui olhar para o meu passado e começar a ressignificar a minha vida, todos os acontecimentos que eu tinha vivenciado. E aí eu retorno lá à minha infância, em Castanhal, né, com a minha família, e aí eu volto e digo assim, poxa, eu sempre me coloquei como a patinho feio, a que não ia ser nada na vida, né, a que não ia ter um futuro, né, então eu fui sempre, e eu só ia para o campo do sofrimento, eu só chorava, né, os meus natais eram os natais mais tristes. Eu lembro que eu assistia todos os natais do programa da Xuxa e só chorava. Eu dizia, poxa, mas o Natal é uma data linda, não tem como, né? É reunião, é família, mas eu não tinha isso na minha casa. Eu disse, mas eu vou construir para eu ter, né? E aí eu fui saindo dessa e fui ressignificando. E aí eu lembro que um belo dia eu disse para minha vizinha, me viu chorando, ela atravessou, eu tinha 11 anos de idade, e aí ela falou assim, por que você está chorando, minha filha? Eu disse, poxa, porque aqui eu só sofro, né? Aí eu disse para ela, mas eu tenho uma solução para a mudança na minha vida, o estudo. O estudo é a única porta, né? É a única maneira que eu tenho de abrir portas para a minha vida, de mudar os meus caminhos. E foi através dos estudos que eu cheguei onde eu estou hoje. Então, o estudo, ele é essencial para a gente, porque o conhecimento é algo que ninguém vai nos roubar, né? Ele é nosso, e a gente pode estar auxiliando outras pessoas, né? Isso mesmo, Marina, é construir uma história diferente. Só que para isso eu ainda tive que penar
Assim, penar não, aprender. Porque ou a gente aprende por amor, ou a gente aprende na dor. E na dor é muito mais intenso, e o aprendizado, eu acho que ele nos faz crescer muito mais rápido. Mas para isso a gente precisa se abrir, né? Para esse aprendizado todo. E aí eu vim estudar para Belém, né? Eu passei no vestibular, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com o que eu gosto, que era ensinar, né? E isso as crianças conseguiam perceber porque elas queriam sempre estar perto, né? Queriam ser alunas da professora Ana Brito. Né? Só que aí, logo de início, depois de haver terminado, eu engravidei do meu filho, Marge, né? E aí, assim, gente, é incrível. A sensação que eu tinha na minha gravidez, assim, eu dizia assim, olha, algo está querendo me mostrar, mas eu não conseguia compreender, porque eu era imatura, né? Então, assim, eu sentia assim que Deus estava falando comigo, mas eu não ouvia, né? Porque eu estava muito fechada, em um passado, né? E aquele passado estava me amargurando, me fazendo mal, e eu não tinha quem me ajudasse, né? Não tinha com quem conversar. E aí, quando o meu filho nasceu, assim, eu fazia as ultrassons, perfeito, né? Mas algo me dizia que tinha além, né? Então, quando ele nasceu, aí todo mundo dizia assim, que o bebê não olha para a mãe, que o bebê não fala, que o bebê não comunica. Gente, isso é pura mentira. Eu lembro que logo que eu peguei ele no meu colo, ele me olhou e aí eu dizia assim para o pai dele e para uma amiga que estava lá me acompanhando, ele está querendo me dizer alguma coisa, essa criança está querendo me dizer alguma coisa. E, gente, e era verdade, ele queria me dizer que ele tinha um problema. Então, meu filho, ele nasceu com uma má formação congênita, né? Ela tinha solução, mas só que no início foi assim, tão trágico, né? E foi chocante, né? Porque, e agora? O que a gente vai fazer? Estava na maternidade, então ele precisou, às pressas, ser encaminhado para um hospital para fazer uma cirurgia. E aí ele teve que usar a colostomia, né? Porque ele nasceu 100 anos. Ele era perfeitinho, mas ele não tinha, né? O reto não havia completado, faltava 2 centímetros. E aí ele precisou ir para a cirurgia e eu tive que ficar sozinha no hospital porque eu não tinha um apoio da minha família. Eu tinha um apoio da família do meu marido, que era do meu ex-marido, que na época só era ele, a mãe e a irmã. E aí tinha que dar todo o aparato para o bebê, né? Então aí ele foi para um hospital e o médico que fez o meu parto, ele me levou para casa, me conduziu para casa. E aí você se preparar para você chegar na sua casa e não estar na companhia do filho também foi algo doloroso, né? Mas eu lembro que antes de ir para casa e lá no hospital, eu fechei os meus olhos e pedi, e conversei com Deus. Foi aí que eu comecei a me conectar com Deus. E eu disse assim, Deus, se for para o meu filho ficar comigo, eu vou aceitá-lo e amá-lo como ele retornar da cirurgia. Mas se for para ele ser teu, que seja feita a tua vontade, né? E fui para casa, né? Aí a cirurgia durou 3 horas e meia, foi um sucesso. Ele teve que ficar 5 dias na UTI, né? E aí é aquela caminhada de você ter que ir para o hospital, retornar, né? E eu ia sentindo todas as dores, né? Quando a minha bolsa estourou, eu não senti dor nenhuma. E aí o parto precisou ser cesáreo. Mas a dor, ela vinha depois, né? E eu lembro que eu tinha uma frase comigo que eu sempre dizia, que a luz de Jesus me iluminasse, né? E eu pedia também que a cruz para o meu filho fosse leve, né? É até uma letra de música. E isso foi me fortalecendo porque foi isso que me trouxe até hoje, né? Foi Deus, né? Jesus que estão comigo, né? E para mim não é você estar em um templo, é você estar liberto, né? Se conectar e nas suas atitudes você colocar Deus, os ensinamentos de Jesus a cada dia. Então, algo que eu ponho
e que é muito forte em mim, Luísa, desde lá da casa dos meus pais, é não fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo, né? E aí eu lembro muito da Cris, né, que lá da Espanha, que falou aqui com a gente, né, que isso é colocar em prática o pensamento também benevolente, né? Então, por mais que eu receba pedras, eu não vou jogar pedras no outro, né? E assim eu comecei essa minha caminhada de ressignificar as coisas, né? De colocar fé, de acreditar que a gente pode sim mudar a nossa vida, a nossa maneira de viver. Então, a mudança, ela está em nós. O mundo, ele não vai mudar, mas a maneira como eu me ponho, como eu reajo, é isso que acaba mudando, e isso eu já percebi. Até essa questão, gente, da lei da atração, ela acontece, ela é real, porque isso também aconteceu. Eu lembro que eu também tenho uma paixão pela língua francesa, eu tenho a formação, eu tenho licenciatura em língua portuguesa e língua francesa. E eu lembro que eu tive que parar de trabalhar para cuidar do meu filho durante 3 anos, porque ele precisava de acompanhamento, né? Então, eu fui cuidadora, eu fui mãe, fui dona de casa, eu fui tudo, mas foi algo que eu aceitei naquele momento, né? E eu lembro que o pai dele dizia assim: poxa, tu estudaste tanto para ficar num tanque, para ficar dentro de casa. Eu falei assim: mas é necessário e essencial, e eu preciso disso. O nosso filho precisa, né? Mas aí é aquela coisa, que a Luzia, como psicóloga, pode dizer: existem relações que, quando o filho vem, ou ele vem para unir o casal ou para separar, não é verdade, Luzia? E aí a gente precisa ter esse entendimento, né? Mas a gente precisa aceitar, né? Não é fácil, não é. Né? E aí, quando depois veio o Marvin, ele precisou fazer 5 cirurgias, né? Porque... E aí, gente, ele acabou adquirindo, como ele tinha resistência muito baixa, todas as doenças que vinham, todos os vírus, tudo ele pegava, né? Rotavírus, pneumonia. Então, foi assim, muito, muito de muito aprendizado mesmo, né? Então, eu acabei, não, como a gente sabe, não existe um manual para ser mãe, mas a gente vai construindo, porque esse sentimento materno é ele que nos instrui, né? Como cuidar desse serzinho, como ajudar, né, essa criança, né? Até a minha questão, o que eu não tive, que eu queria, que era o diálogo com os meus pais, isso eu tenho, né? Eu, com o meu filho. Eu sou mãe dele, mas a gente tem também essa relação de confiança, de amizade, que é essencial, né? Que a gente precisa ter com os nossos queridos filhos, né? Que é o sentimento que é eterno, que é para sempre. Não existe ex-mãe, não existe ex-filho, né? Então, isso foram essas coisas que foram cada vez mais me motivando, e até porque, assim, a gente veio para cá, né, nós temos uma missão, nós temos um propósito, né, de sermos pessoas melhores, né, de sermos, de propagarmos o bem, né, porque o grande mestre, ele veio nos ensinar que nós devemos amarmos uns aos outros. Mas o que é esse amor, né? O que é esse amor que ele veio, né, para nos ensinar? E aí, lendo aquele livro, O Monge, né, e o Executivo, lá tem a resposta. Tá? Todas as respostas, como todos, estão na Bíblia. Quando a gente aprende a estudar a Bíblia, a gente encontra todas as respostas lá. E esses livros de autoajuda, eles fazem uma compilação do que está na Bíblia, porque fica uma linguagem mais fácil, né? Porque a Bíblia, ela não é uma linguagem fácil. Então, por isso que precisa de estudo e precisa desse mediador. E lá no livro Monge Executivo, ele vem dizendo como Jesus amou. Então, ele amou nas atitudes, né? Quando eu respeito, quando eu sou tolerante, né? Quando eu aceito o outro como ele é. Então, esse livro, para mim, foi fantástico. O Milagre da Manhã nem se fala. O Milagre da Manhã, para mim, ele despertou, e assim, eu lembro que eu vi uma publicação no Facebook, que eu acho que foi até da Karina,
E aí eu disse, eu quero, eu entrei, vou entrar nesse grupo, né? Baixei o livro e eu falei assim, gente, me encontrei. Aí eu entrei na comunidade, aí eu acabei entrando numa comunidade também de franceses, que era para poder treinar o francês com esse grupo também. E aí entrei no grupo do MMA e estou até hoje, e foi justamente através desse grupo que eu estou aqui, desse grupo maravilhoso da mentoria, né? Que a Luzia, né? Acho que a Regiane, né, Regiane? Então, gente, eu acho que nada é por acaso, né? Então, a gente acabou se encontrando e para mim foi um presente, tanto lá o MMA como aqui a mentoria. E vocês não sabem o quanto cada ação de vocês, né? Tudo no grupo, por mais que às vezes eu não fico interagindo, eu chego em casa à noite, mesmo cansada, estou até devendo umas tarefas, mas eu leio tudo. E como isso alimenta, né? Alimenta essa minha. Tudo que eu penso, né? Tudo que eu acredito. Então, eu acho assim que tudo é importante, né? A força, a coragem, né? A Regiane, a gente está vencendo, né, Regiane, essa nossa virose, mas a gente consegue. E tudo que é publicado lá nos motiva e muito. Eu acho que esse grupo aqui, esse grupo está junto porque tinha que estar mesmo, sabe? E até as que estão entrando, como a Jennifer, gente, o que é a Jennifer, né? Ela é maravilhosa com tudo que ela vive, né? E ela está sempre ali e interage no grupo, eu acho assim fantástico. Então, eu acho assim que tudo isso que eu tenho e que hoje eu estou conquistando também é graças a estar neste grupo, estar com vocês, né? E aí, quando eu lembro que eu falei aqui, a gente até vê assim, uma vez o André até conversou comigo no privado, o nosso único adversário não é ninguém no grupo, somos nós mesmos, né? O meu inimigo sou eu mesma, né? Então, quando o André ele faz todo esse trabalho com a gente, né, de nos tornarmos, né, a nossa melhor versão, o intuito dele é esse, né? Não, então, ele está também num grande aprendizado. Eu já vi assim, o crescimento do André nesses 3 anos, é fantástico. E aí, quando ele tem aquelas recaídas que ele mesmo diz, eu disse assim, mas o André ele é a nossa fortaleza, né? Então, é um presente, né? Vocês na minha vida. E tudo que eu tenho hoje conquistado é Deus também, né? Então, essa conexão com essa espiritualidade fantástica. Quer falar, André? Se vocês quiserem fazer Então, perguntas, eu não quero ficar falando só. eu quero dizer para você que eu compartilho mesmo a mesma. Eu acredito muito nos estudos, eu acredito muito. E teve uma época que eu fiquei aproximadamente quase 4 anos sem estudar, e porque eu estava com um problema, isso foi na adolescência. Mas eu voltei a estudar novamente, aí eu fiz o processo aquele processo que você faz 1 ano e 6 meses, né? E aí eu concluí o ensino fundamental, voltei a fazer ensino médio, mas eu acredito demais nos estudos. E hoje a gente tem uma mensagem na sociedade que estudo, tipo, não é necessário, né? Só que a gente esquece que o estudar te torna uma pessoa muito melhor, não é só a faculdade, né? É o processo, tudo mais. Eu acredito muito, eu acredito muito. E se hoje está tendo essa mensagem, a gente precisa lembrar que anteriormente o sucesso era ter uma profissão, né? Anteriormente e tal. Então eu acredito muito nisso, acredito de verdade. E eu acredito que tudo isso que aconteceu com você veio para despertar uma força que você talvez nem conhecia, né? Então você saiu do papel do vitimista, né? E assumiu o controle, assumiu as rédeas, não é nada fácil. E é maravilhoso. A história de superação que você está contando é incrível, maravilhosa. E você está escrevendo novas páginas do livro da sua vida, para deixar um legado, para deixar alguma coisa aqui, para que a gente não passe despercebido. Isso é maravilhoso. Parabéns, parabéns, é isso. O que é legal é o que até que a Luzia falou.
cada um de nós tem uma história maravilhosa e que isso daí pode dar um livro. E eu acho que esse projeto do livro, ele precisa, sim, eu concordo com a Luzia. Se ela quiser, como eu já tenho uma experiência agora de organização, a gente pode ser as organizadoras do livro, do Vida Leve. Que bacana, Ana. E que história linda. Diferentemente do André, tudo que eu sempre soube é que o estudo edifica a vida das pessoas. O livro que eu estou enviando para vocês, o livro lá, Juntos Somos Mais Fortes, está demorando porque eu estou fechando com uma transportadora, são vários livros. Se vai no correio é um preço, então estou fechando com uma... E o meu pai sempre dizia, Ana, aquela célebre frase lá do Mário Quintana, acho que vocês todos já escutaram, a Rê, que é da área da educação, você, que os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros mudam as pessoas. Meu pai, semi-analfabeto, do interior de Minas, ele sempre pregou isso para a gente. Quer transformar suas vidas? Vocês têm que estudar. A educação transforma a vida das pessoas. Para vocês sair aqui do interior de Goiás e ser alguém na vida, em qualquer lugar que vocês possam ir, tem que ser por meio da educação. Ali, uma menina de 10 anos, que meu pai escrevia essa frase, eu vou dizer para vocês, sabe saquinho de papel, que você vai no mercado, faz compra e volta com o saquinho? Ele escrevia aquilo no saquinho e te pendurava com grampo de prendedor de roupas e deixava lá para a gente ver o tempo inteiro essa frase. Então, ali eu instituí a missão da minha vida, eu quero estudar, e eu nem tinha noção de que ia estudar na faculdade, depois que eu comecei a estudar, que eu instituí, a faculdade, eu vou concluir a faculdade, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Agora, para quem é do interior de Goiás, com os pais semi-analfabetos, é diferente, né? A noção de estudar é tudo muito difícil, né, Ana? Você que também Sim. É do interior, não é assim quem está nos grandes centros, como aqui em São Paulo, que a educação assim parece que é tão acessível, que a cultura, né? Para mim era muito difícil ter acesso a um livro, tudo tinha que ser encomendado, porque na minha cidade nem livraria tinha. Então, mas por meio do estudo, eu sinto que eu ressignifiquei a minha vida, é o que eu prego para as minhas filhas, né? Assim, se vocês querem mudar, se vocês querem ter uma vida até melhor do que a que tem, que seja por meio do estudo. Estou fazendo a paráfrase aí da tua aula, Ana, né? Então já parei. Legal, é isso mesmo. O estudo é ele que abre as portas, e foi justamente através dos estudos, né, que aí as portas começaram a se abrir, e eu fui ao meu país de paixão, que é a França. Consegui ir estudar lá. Eu cheguei a passar no mestrado, mas eu não consegui ir, porque meu filho era pequeno e ele havia perdido o pai, né? Então, aí as coisas tiveram que mudar, né? E aí foram outras... Eu tive que fazer outras trilhas, né? Mas de passar esse tempo lá, ainda não saiu do meu projeto, porque eu vou entrar no doutorado, se Deus quiser, e aí eu vou fazer o sanduíche lá, passar um tempo lá, porque é muito... É algo que acaba mesmo... É o nosso projeto de vida, né? O que você quer, tanto que eu coloquei que é a minha meta, que até o fim do ano eu entrar no doutorado, né? Não para ser melhor que ninguém, mas é para ter algo a mais para poder estar ajudando os meus pares, né? Das escolas. E a formação, ela precisa de pesquisa, de estudo contínuo, não é fácil. E uma outra coisa que eu vejo nos meus mentores, eu até no início eu me propus, eu disse assim, olha, André, se você quiser
Porque, assim, o André, ele escreve muito bem, ele fala muito bem, só que, às vezes, na questão da ansiedade, né, e esse é todo um cuidado que a gente tem, é um assessoramento, porque o assessoramento, ele vai te aprimorar o que você já faz e que já é muito bom. Não é essa questão de dizer, você está fazendo errado, você está falando errado, você está escrevendo errado. Não é. É porque nós, nativos, né, nós somos nativos da língua portuguesa, ninguém é. Então, quem se propõe a fazer isso, e essa ideia acabou surgindo, foi porque eu lembro que eu comecei, antes de conhecer o grupo, eu seguia um outro mentor, e eu gostei muito também do trabalho dele, e aí ele falou que ele não estudou, ele não teve estudo, mas ele teve alguém que o assessorou. Então, hoje, se ele tem esse domínio na escrita, foi porque ele teve o assessoramento de um professor que o ajudou, né? Nesse caso, não é de dizer, eu não sei, eu não sou perfeito, não é. É porque a gente precisa também ter um cuidado com tudo, né? Eu vejo hoje, por meio dessa intolerância, muitas pessoas sendo atacadas, pessoas renomadas na internet. Só porque, às vezes, é um erro de digitação, aí as pessoas vão lá e crivam a pessoa de crítica, né? Então, é só isso. Aí eu gosto de fazer esse trabalho, porque aí, cada vez mais, eu vou me lapidando, eu vou me melhorando, que eu aprendo também, né? E eu lembro também de um retorno meu da viagem, que uma francesa que mora no Brasil, ela falou assim, poxa, minha filha, parece assim que muitos brasileiros não têm amor pelo país, pela língua, e aí esquecem de falar os S's, fala os meninos, as meninas, né? E a gente vê muito isso, ouve, né? Ler também. Então, isso é um cuidado que você tem, eu acho também, é um respeito ao seu idioma, né? A você, né? Até para você também não ser agredido com essas pessoas que estão nas redes sociais só com o intuito de estar zombando de você, agredindo. Então, eu tenho todo esse cuidado, né? Nas minhas falas com os professores, para onde eu vou, também de tentar me fazer entender com aquele público que tem menos conhecimento. Então, quando a gente pensar, né? Então, essa coisa de palestra, para mim, é muito... eu tinha muito receio e ainda tenho, porque assim, com quem que eu estou falando, né? Porque a gente precisa adequar a nossa fala àquele público que está ali na nossa frente. Então, com os alunos, a gente precisa falar a língua dos alunos, com os adultos, a língua dos adultos, né? Então, está sempre se preocupando com esse público. A Marina perguntou aí como está meu guerreiro hoje. Olha, ele tem 23 anos, está aí, está estudando, né? Está se descobrindo, porque a pandemia também, ela mexeu. Algo que também mexeu muito com ele foi essa questão, foi a morte do pai dele, porque como ela foi, ele teve um infarto fulminante, então isso bloqueia ele, né? Então foi como ele era criança, e isso impacta, né? Não aceita, e aí ele tem os amigos dele que tem o pai, mas ele não. E aí é todo um trabalho que tem que estar conversando. E aí a gente conseguiu agora, ele está fazendo terapia, e a terapia está ajudando muito ele a superar, porque eu acho que eu não sou psicóloga, mas é algo que bloqueia mesmo, né, Luzia? Que é algo, quando se está doente, é muito mais fácil de aceitar. E assim, ele tinha passado o fim de semana, todo final de semana, era guarda compartilhada, ele ia ficar com o pai. Aí o pai veio deixá-lo, e aí de manhã cedo, como é que eu vou dar essa notícia para uma criança que passou o fim de semana, que brincou? Olha, meu filho, foi muito difícil para mim, sabe? Porque eu que tive que dar essa notícia. Aí eu tive que fazer uma conversinha com ele, dizer assim, olha, meu filho, seu pai, ele passou mal, ele precisou ser internado e agora ele está no hospital. Aí eu fui fazendo todo o processo. Quando passou o tempo, olha, meu filho, infelizmente, o pai, ele não conseguiu resistir, o Papai do Céu chamou ele, quer dizer, mas foi muito difícil mesmo. E até hoje a gente conversa, mas é algo que ele
não aceita, mas eu acredito que a terapia vai fazê-lo aceitar melhor, para que isso também desbloqueie a vida dele, né? Porque tem muito a ver. Então, ele precisa, né? Ele precisa aceitar, né? Algo que infelizmente a gente sabe, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, né? Então, esse preparo para essa morte, a gente ainda não faz. Exato. Ana, como que é esse trabalho de assessoramento que você faz? Olha, eu fiz recentemente com a Michele, né? A Michele, ela tem um ela disse, Ana, você falou, né? Então, aí eu marquei com ela. Ela primeiro me mandou o texto dela, e aí eu não mexo no texto, né? Eu não mexo. Então, eu leio o texto, aí a gente marcou aqui no Meet, né? Porque como ela tem também uma criancinha que precisa de tudo, a gente marcou um horário que a filha dela é muito linda, a mãe estava dormindo. E a gente ficou aqui, aí eu fui conversando com ela, e você pode repetir sobre... Pode falar, escrever aí de novo, Marina? Ela pediu para eu repetir, aí eu não sei se é sobre a sua pergunta ou se é antes, entendeu? Ô, Ana, travou. Eu peguei só até na parte que você falou que fez o trabalho com a Michele. Aí travou, eu não consegui entender. Tá. Então, aí eu li o texto da Michele, né? Um texto fantástico, né? O trabalho dela está muito bom, todo pautado. Então, ela justifica tudo que ela com os trechos bíblicos, né? Então, tudo dela está respaldado na Bíblia. Só que aí a gente só precisava fazer os links, né? Porque estava solto. Aí eu fui conversando com ela, dialogando, e aí ela disse, tá certo, ficou bem melhor. Aí a gente vai só mostrando para ela, né? O que precisa aprimorar, porque às vezes fica faltando. E aí o teu leitor, ele não vai entender, porque a gente também precisa se colocar como esse leitor, né? Professor, né? Autor e leitor. Meu leitor, ele precisa entender o que eu estou escrevendo. E aí o texto foi tendo mais clareza, entendeste? E ficou muito bom, ela está super feliz, porque ela tinha parado, né? E aí eu fui, quando o André... Isso foi um trabalho, gente, também daqui da mentoria. Lembra quando o André propôs para a gente ser um incentivador um do outro? E assim, eu fui primeiro com ela, né? E até a Bruna que infelizmente saiu do grupo, né? A Bruna foi a minha incentivadora, que ela veio comigo, ela até me ajudou a desbloquear em algumas coisas, né? E foi um outro presente também aqui da mentoria. E aí ela retomou para os projetos dela, até o blog dela ela está alimentando também, aí ela pede para eu ler os textos que ela está publicando no blog dela, e quer dizer, é um trabalho aqui muito rico da mentoria que ela está fazendo entre nós, né? Que eu acho que essa mentoria ela vai ter muita história para contar. Tem muita coisa aqui, né? A Marina, né? A própria Solange, né? A Solange é a nossa rainha maior aqui do grupo. Olha ela aí, lindona. Né? E é isso, Ana, gente. Diga. você fez o primeiro trabalho com a Michele do grupo? Sim, de assessoramento. Que lindo, que chique. Muito legal. E eu posso me colocar à disposição para o nosso livro do grupo, né? De estar nesse assessoramento. O André até falou que ele está escrevendo o dele, tem que sair esse teu livro, André, né? Tem que sair. Realmente, o meu livro ainda não, mas o livro do Vida Leve, eu acho que pode ser até uma coisa, eu posso encaixar até meu livro aí, né?
o que eu Alguns poderia falar, capítulos. seria cada um falar um pedaço, uma coisa assim? Uma coleção Exato. depois? Porque, Uhum. assim, quando a gente pensa na ressignificação, né, é o que a gente teve de pesado que a gente acabou hoje está sendo leve para a gente, né? Eu penso assim, são as... né? Mas aí a Luzia, ela pode também estar nos auxiliando, né, nessa questão. Essa editora, André, anota aí para você entrar em contato com eles lá, você que é o mentor do grupo, é que eu acho que tem que ter mais número de pessoas para o livro se pagar, porque tudo tem custo na vida, infelizmente. Entre em contato com a... Eu vou te passar o telefone do dono da editora, o Rogério, e você entra em contato com ele lá, de forma informal, para ele te falar como que funciona. Vou te passar aqui o contato do WhatsApp dele. Aí você entra em contato. Eu acho que nós deveríamos, né, assim, ter pelo menos umas 20 pessoas para o livro se pagar. Não sei, André, se você já viu sobre a publicação do teu livro, mas a Ana sabe bem, né? Para um livro nascer, tem um time por trás, né? Sim. E tem um custo. Então, quando os livros são coletivos, assim, acaba saindo mais barato para todo mundo, mas cada um tem um pedacinho para pagar. Isso. Né? E que você não é só paga, né? Você recebe de volta os livros. Quando o livro é publicado, você recebe uma cota de livros para você. Uhum. E não é lançar um livro por lançar, né? Eu sinto que o que nós temos aqui, gente, vai ajudar pessoas, né? Quando o André colocou aquela tarefa muito desafiadora aí, que eu não a fiz, que é a de pedir, né, o investimento daqueles 50 milhões, né? Então, eu lembro que eu fiz um primeiro momento, eu falei que nós somos uma ONG, mas eu ainda nem publiquei o vídeo, eu disse não, eu apaguei, aí eu refiz de novo, e que a gente gostaria de estar cada vez mais propagando o nosso trabalho, mas que para fazer esse trabalho ele precisa de investimento, né? E quando o trabalho é do bem, a cada investimento que você faz, tudo se multiplica. Então, a gente não vai gastar, a gente vai investir. Então, é uma outra mudança, né? Então, é uma outra mudança que eu fiz. Nós investimos, nós não gastamos, né? E aí tudo muda, né? Então, gente, essa questão do pensamento, né? O ressignificar o quanto que isso é maravilhoso e importante. Né? Marina? Eu também não fiz essa tarefa ainda. Eu escrevi ela no papel, mas não consegui gravar o vídeo. Eu tenho uma dificuldade de vender o produto, né? Isso, exatamente. Eu escrevi tudo no papel, o texto, mas não consegui gravar o vídeo, não. E do livro, a questão do livro, só para eu entender melhor, cada um fala um pedacinho? Como é que funciona? É isso? Cada um, Marina, vai ser, todos nós aqui, se o livro, a gente for publicar o livro do Vida Leve, cada um de nós aqui seremos, cada um, coautores do livro, cada um vai ter um capítulo. E o bom desses livros é que você deixa ali todos os seus contatos, né? Então, eu penso que, assim, foi tão árdua a tarefa de escrever, assim, a Ana sabe, o processo de você começar a escrever aquela, né, síndrome da impostora foi muito presente, eu pensava assim, mas o que a minha história vai ajudar alguém? Quem quer saber de né, da minha história? Não tem. Aí fui e li o capítulo do livro da minha chefe. Aí ela foi estudar no Egito, fala não sei quantos idiomas, e aí eu falava assim, e eu sou do interior de Goiás, não falo nada, não fui para nenhum país, e estava conversando com uma outra pessoa sobre isso, aí ela falou assim, nossa, mas olha que interessante, né? Eu não me conecto com a história da tua chefe, que foi para o Egito, que fala não sei quantos idiomas, que fez isso, que fez aquilo,
mas eu me conecto com a sua história, que Olha vem aí. do interior do país, que ralou muito para conseguir estudar, que teve tudo para desistir e você não desistiu. Essa é a história que eu me conecto. Eu tive que escutar alguém me falar para eu... Mas, Luzia, são essas histórias que nos conectam. Né? Exato. E agora, gente, o retorno que eu estou tendo de pessoas que eu não conheço, não tenho a mínima ideia, e que vêm escrever para mim no direct do Instagram, é que eu tenho o LinkedIn forte, né? Uhum. As pessoas vêm dar o depoimento do que, né, tá sendo legal ler o livro, Juntas Somos Mais Fortes, em breve vocês receberão, e sobretudo do meu capítulo, isso, eu estou fazendo um apanhado, assim, para divulgar depois no Insta, isso é tão gratificante, porque eu ficava pensando, nossa, o que é a minha história, né, vai, e sempre tem. Então, pensa, um livro do Vida Leve, cada um de nós, assim, até quem está aqui, a Marina, a Rê, a Solange, o André, a Ana, cada um de nós tem uma história aqui de superação, daquilo, né? Se a gente só pega assim, ó, se o nosso capítulo foi antes do Vida Leve e agora, depois de caminhar X tempo, já é uma história linda. Uhum. E até, Ana... Eu conectei tanto, achei tão interessante o seu pai colocar o papel e escrever a frase, sabe? Porque eu não tive isso do meu pai também, incentivo nenhum. Me conectei muito com a história da Ana na gestação, sabe? A gente vai se conectando mesmo, é muito interessante. Sim. E, Ana, a revisora do meu capítulo, a revisora do livro, é de Belém do Pará. Olha! É de Belém do Pará, e eu acho que agora ela está fazendo um trabalho em Recife, e aí ela falou comigo, fez uma vídeo de 2 horas, maravilhosa, e aí ela leu o meu capítulo e veio e me deu dicas, assim, exatamente o trabalho que eu estou fazendo. Ela falou assim, 3 palavras, estava lendo o teu capítulo e eu parei no livro mantenedor, nas 3 palavras, aí ela falou, mantenedora. Tira essa palavra, vamos trocar por processo administrativo de uma faculdade, porque vai fluir, para a pessoa não parar, ter que ir. Eu achei muito interessante esse assessoramento dela. E aí ela falou assim, eu que estou saindo como beneficiada aqui, né? Porque eu li o capítulo de todas as autoras. Então, cada uma me impactou de um jeito. Então, é isso, André. Eu já passei, gente, o contato do Rogério, que é o dono da editora Chave Mestra, para ele bater um papo lá, quem sabe, né? Legal. Regiane. A questão do livro, né, já é uma coisa que, a segunda vez que a gente está falando disso, então já é uma coisa que a gente tem que olhar com muita atenção, independente se vão topar ou não, enfim, tem um custo e tal, mas eu vejo uma possibilidade de crescer nisso também, porque, né, nosso trabalho aqui tem que ser reconhecido, gente, meu trabalho, o trabalho de vocês, aquilo que a gente já falou, no meu coração tem o sonho de cada um realizando, seja a Sol na questão espiritual, que ela é muito forte nisso, a Regiane como mentora, a Lu como psicóloga, a Marina, enfim, não sei o que ela fazer, empreendedora, enfim, cada um tem um sucesso definido aí. E eu vejo isso de coração. A gente começou aqui meio que desorganizado e agora a gente está começando a ficar mais maduro e tem que dar fruto. E esse é o fruto. Eu acho que o livro vai ser um fruto nosso, independente de quantas pessoas vão topar ou não. A gente tem que levar isso para o grupo, olha, tá acontecendo isso não é para amanhã, é talvez daqui a 6 meses, talvez um ano, não importa. Tá? E trabalhar isso, porque isso vai colocar a mentoria num nível totalmente diferente. Eu gosto muito dessa questão do próximo nível, porque a gente está sempre um passo disso. Toda decisão nossa nos leva para lá. Hoje eu tomei uma decisão, por exemplo, de manhã, que ontem eu tive uma recaída. E eu falei assim, cara, eu vou me aceitar como eu sou, pronto. Porque realmente as nossas decisões vão empurrando a gente num tipo de degrau que não tem como mais voltar mais.
você não vai perder o que você, por mais que você pare, mas está aqui na sua mente, tá? A sua mentalidade não é a mesma. Então é isso que eu tenho a dizer. Talvez a gente vai ter dificuldade para lançar esse livro, isso é da vida mesmo, talvez algumas pessoas não topem, mas aqui eu acredito que todo mundo já topou a ideia. Então somos aqui pessoas que já toparam a ideia. A Regiane topou, a Marina topou, a Lu topou, então nós aqui já podemos, não sei quanto vai ficar, não importa, se ninguém mais topar, a gente vai encarar isso. Está no nosso coração aqui. Então, desde que a Luzia falou, eu disse, legal, a Luzia está falando a minha língua. Regiane, pode falar, querida. Não, é só um comentário que eu acredito assim, o professor também tem que proporcionar esse desafio para as crianças desde pequeno, da criação de um livro. E nós estamos passando por esse processo na escola que eu trabalho. Então, as crianças estão escrevendo um livro e ilustrando, no caso, porque eles são menores. E assim, tá apaixonante fazer parte desse processo, porque tem aqueles, mas eu não consigo escrever, mas eu não consigo desenhar. E, de repente, eu falei isso até com eles, e, de repente, daí vão surgir autores de livros no futuro, né? Então, assim, tá apaixonante. Depois eu mostro para vocês e vou contando para vocês a evolução. Mas eu, assim, eu e uma professora que trabalha comigo estamos conduzindo o 5º ano, e ontem eles começaram a ilustração do livro. Que gracinha. E eles estão sendo críticos. Eu desenhei, mas eu não gostei, eu posso fazer de novo. E está muito apaixonante. Legal, parabéns. Já está dando certo, né? Então, outra coisa, gente, que no grupo só fortaleceu, porque assim, quando você faz o MMA, você precisa também se colocar à disposição, né, de aceitar. A prática dos salvadores, ela não é tão simples, né? Então, eu lembro que a fazer a visualização não é tão simples. As afirmações, você precisa senti-las, né? Então, você as fala e você as sente. Então, durante esses 3 anos, vou ser bem sincera com vocês, quando eu coloquei um dos hábitos lá, a prática dos salvadores, né, como criação de um hábito, eu estou fazendo de 1 por 1. E estou colocando em prática, por exemplo, a leitura eu consigo, né, a escrita, mas a afirmação e a visualização e a própria meditação, né? Então, a meditação eu comecei com 5 minutos, aí depois o André disse, mas você colocou aqui de novo meditação, eu disse, André, eu aumentei para 10 minutos, então eu estou indo assim num processo progressivo, e aí eu estou fazendo de manhã e à noite, né? Então, 10 minutos, e isso me relaxa muito, está me ajudando muito. Para mim, Ana, a parte mais difícil é a da meditação. E dizer assim que a gente caminha e vê que tem para melhorar. Então, a minha salvação tem sido as meditações guiadas, né? Daqui a pouco eu vou chegar naquele estágio da Mari que veio aí, né? Mas, assim, eu estou muito longe desse processo, então, essa é a minha dificuldade. Então, assim, se eu vou sozinha, eu fico divagando, né? Mas as guiadas estão me ajudando. Eu abaixei, estou pagando aqui por mês, o aplicativo de meditação do Tadashi, que custa R$15 por mês, se eu não me engano, R$14,99. E eu gosto da voz dele, assim, de comando, né? Então, a meditação, para mim, ela é a mais edificante, mas talvez porque eu tenho tanta dificuldade, e aí eu fico indo atrás. Uhum. Marina? Eu estou acompanhando um grupo, chama o grupo de meditação no YouTube. Eles têm um calendário, sabe? E aí eles vão guiando a gente todos os dias, tem uma música, uma meditação guiada. Eu tô achando muito interessante.
Ah, legal. Eu faço até, às vezes eles falam para ficar deitada, ou às vezes sentada, sabe? Eu tô achando muito interessante, tô gostando muito. Eu travei muito nos Salvadores na leitura do livro. Hum, Sabe? Eu leio a Bíblia já constante, isso já é um hábito na minha vida há muitos anos, mas o livro eu travei. Esses dias, tem umas 2 semanas que eu não tô lendo, sabe? uhum. Eu Mas fiquei meio você, travada. mas você está praticando a leitura da Bíblia, então Sim, já ajuda, né? E aí eu só sim, quero socializar aqui com vocês que essa questão mesmo do ressignificar as coisas, de mudar, sempre a Karina fala assim, você precisa sentir essas afirmações, né? Eu acho a Karina maravilhosa. E aí eu comecei a fazer isso, né? E, gente, incrível que pareça, está sendo assim uma mudança na minha vida, né? Que foi até o desbloqueio para que o livro pudesse sair. Então, são 6 afirmações que eu faço e eu sinto mesmo elas reverberarem na minha vida. E é a diária que eu vou falar para vocês. Primeiro, eu digo, eu sou muito abençoada, eu sou muito amada, eu sou muito feliz. Então, eu falo essas três primeiras de manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir. E as outras 3 eu falo, vou repetindo durante o dia. Tudo dá certo para mim. Eu sou a luz da minha vida. Como isso pode melhorar? Então, seja para uma questão difícil, seja para uma questão que já está, né, tranquila, equilibrada. Gente, é incrível, dá muito certo. Eu digo que dá, e aí eu até conversei com a Michelle na época que ela queria terminar o livro dela. Ela disse, ai, Ana, minha vida está muito atordoada e tal. A Michelle colocou em prática. E isso também a ajudou, né? E aí eu disse assim, olha, tem sentido. Então, mas só que a gente precisa de fato se conectar e sentir essas afirmações, né? E Muito elas bom, têm, muito elas bom. têm ajudado muito. E se fortaleceu agora, mais ainda, né? Com... Vai como um músculo, né, Ana? Você vai trabalhando isso e isso vai tornando cada vez mais a Isso. sua identidade. Porque até Uhum. então a nossa identidade estava ligada a uma imagem muito negativa, que a gente tem um papel meio que de vitimista e tal. E essas reprogramações nossas, por vontade própria, né? A gente é programado sem perceber. Então, a gente está se programando, reprogramando, se reinventando, se renovando. Isso é maravilhoso, as afirmações. Por isso que eu não abro mão do Milagre da Manhã, dos Salvadores. Cada um vai ter sua dificuldade. E é maravilhoso. Eu sinto isso realmente também. Eu sinto que a minha autoconfiança ela aumentou muito, sobretudo agora no trabalho. O trabalho meu mudou, né? E eu estou sendo muito mais cobrado. E eu tive aquela mensagem: ou você muda ou você cai fora. Então, Verdade. aquela discussão que eu tive com o vendedor lá, né? Aquela loucura que eu pensei que ia baixar a bola, loucura isso, né? Mas isso está me fazendo reinventar, porque a minha produtividade aumenta e eu estou percebendo que as coisas estão fluindo. Quando as coisas começam a fluir, você não tem que forçar tanto mais, né? Então, assim, as coisas estão maravilhosas e isso é um trabalho que vem sendo feito, que precisa ser feito, sem pensar em tempo, né? Há quanto tempo isso vai demorar para ser instalado? Não, continua fazendo todo dia, e isso é um músculo, né? Quando você menos você vê, a coisa está natural. Então, é maravilhoso isso. Todo esse processo nosso, né, o grupo, a mentoria, eu sou aluno, tudo está ajudando demais. Isso eleva a autoestima, a autoconfiança, poder pessoal, eu acredito mais em mim. Tudo isso coloca para fora todo o nosso potencial que estava até então lá embaixo, no subterrâneo, no porão, no qual a gente só se via de longe uma luzinha lá e a gente está colocando para fora. E a gente tem muito a fazer, né? Ontem eu estava falando com os jovens, tem 23 anos, eu falei assim, gente, se eu tivesse 20 anos hoje, com o que eu tenho hoje,
Seria loucura. Então, assim, eu falei com eles, olha, não deixe estudar, não deixe ter uma visão clara. Os jovens, eles têm o grande detalhe dos jovens é que eles querem tudo ao mesmo tempo, e querem muita coisa ao mesmo tempo. Hoje eu percebo que a alta performance é você fazer poucas coisas, mas poucas coisas mesmo. Porque é igual um sniper, né? Uma pessoa que está mirando ali, olha, ele está mirando em uma pessoa. As chances são maiores, né? Quando a gente é jovem, a gente é muito inseguro, a gente quer fazer muita coisa para se assegurar em alguma coisa. E quando a gente vai amadurecendo, vai percebendo que a alta performance é você fazer pouquíssimas coisas. Cada vez mais filtrando, tirando. E é isso. Então, o grupo é isso, né, gente? Gratidão, Ana, pela aula. Eu já tenho que sair aqui agora. Eu queria só fazer uma leitura de um texto, pode ser rapidinho para finalizar, e também agradecer, porque eu acho assim que quando você disponibiliza esse momento para a gente, entre nós, né? Porque quando você traz os mentores, né, os palestrantes, eles são maravilhosos, mas a gente poder nos ouvir, e o que está mudando entre nós, por estar no grupo, para mim é um presente tanto, porque aí vai dizer assim, poxa, olha, está fazendo, né? Está reverberando na vida, então isso também está reverberando na minha vida, e é fantástico estar aqui com vocês nesse momento. Então, para finalizar, eu vou fazer uma leitura aqui, rapidinho. Fernando Teixeira de Andrade, ele diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. O professor e escritor Valber Souza, ele relata que no dia a dia da vida nos deparamos com momentos de travessias diversas, que exigem renúncias, mudanças, quebras de paradigmas. E em todas elas floresce algo de importante, incrementa novas possibilidades de aprendizado, do surgimento de novas amizades, descobertas inesperadas, proporcionando um novo mundo que colabora para o nosso aperfeiçoamento humano e intelectual. Valber ainda acrescenta que não querer conviver com as travessias é deixar o mofo invadir a alma. Significa paralisar-se aos convites que a vida nos oferece a todos os instantes, proporcionando-nos possibilidades infinitas de sermos melhores. Não querer conviver com as travessias é permitir o definhamento da existência, passando pela vida sem que ela se gaste em plenitude. Não querer conviver com a travessia significa querer estocar algo que não se estoca, a própria vida, que possui dinâmica própria, mas permite-nos pôr os adornos. Assim, a intensidade da coragem que permite a travessia é a mesma intensidade da felicidade de chegar na outra margem do rio, de curtir uma roupa nova, como diria Fernando Teixeira de Andrade, de descobrir que há novas possibilidades, que há novos horizontes, que, como diria Cazuza, a vida não para. Lulu Santos, na canção Tempos Modernos, diz: eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Milton Nascimento e sua famosa música Travessia e tantos outros autores que se debruçaram sobre este tema, transformando-o em arte, convoca-nos para uma reflexão. Só há travessia para quem se permite atravessar. Então, vamos atravessar juntos. Beijo, gente. Obrigada por esse momento aqui com vocês. Gratidão. Vamos tirar uma fotinha, gente? Vamos. Alguém tirou? Eu tirei uma aqui. Eu também tirei uma. Beijo, gente. Bom sábado. Gratidão, Ana. Aula maravilhosa e abençoada. Você foi um canal de luz aqui nesse sábado para gente. Obrigada. Parabéns. Venha mais vezes, né, André?
Venha mais vezes, venha mais vezes. Eu tenho muito a transbordar, muito a transbordar. Sua história de superação é incrível, incrível, incrível. Parabéns, gente. Tchau, Bom gente. sábado. Beijo.